Vamos iniciar a nossa catequese paroquial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora sede da sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Vamos continuar a nossa catequese sobre a oração. A última pergunta, nós acabamos explicando apenas a metade por razões de tempo, foi a pergunta: como se divide a oração? Vamos rever o que nos ensina o catecismo. A oração divide-se em mental e vocal. Oração mental é a que se faz só com a alma. Oração vocal, a que se faz com as palavras, acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração. Então nós víamos o que é a oração vocal, foi bem dito aqui, é a que se faz com palavras, claro, acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração, né? Se não houver atenção do espírito e devoção do coração, nós acabamos merecendo a mesma reprovação do profeta e posteriormente do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por isso a oração vocal deve ser expressão da alma, do coração, que se volta todo para Deus nosso Senhor. E vimos que a oração mental, que é aquela que se faz, o catecismo nos diz, só com a alma, né? Ela tem, para a gente encurtar bem a nossa catequese, ela se divide em dois tipos, de meditação e de contemplação. A meditação é para quem está nos inícios da vida de oração. Não tem tempo definido. Os grandes santos que atingiram assim uma alta contemplação disseram que levaram anos e anos, 15 anos, por exemplo, né, nesta oração mental de meditação, que carece do auxílio de algum texto espiritual que escreveu algum santo, das páginas do Evangelho, das Sagradas Escrituras e especialmente da Paixão de Nosso Senhor. E também esse tipo de oração mental depende do esforço, dos sentidos, das faculdades interiores, né? Claro que Deus, quando se trata de oração, Ele está sempre mandando a sua graça, mas que, como nos ensina, né, a doutrina da igreja, pressupõe a natureza. Então, para a oração mental, nessa parte que nós chamamos de meditativa, carece, portanto, de esforço, de disciplina, de frequência, de constância, né? E se a alma ela progride nesse caminho de oração mental, né, Deus vai aumentando as graças e não só aumentando as graças. Deus vai fazendo um verdadeiro trabalho de purificação, né? Só apenas a título de exemplificação. Se tem algum pecado mortal, Deus vai fazendo com que a alma abandone o pecado mortal, né? E que ela lute com os pecados, inclusive veniais, que ganham assim uma proporção, porque à medida que se aproxima de Deus, que é luz, né, qualquer defeito, por menor que seja, é sempre defeito, né?
E vai se trabalhando, inclusive, as imperfeições, que nem sempre são pecado, constituem pecado propriamente dito. E o próprio Deus também vai usando de situações, vai mandando situações ou permitindo situações para que a alma ela seja purificada, ela vai se esvaziando, porque para subir, né, na contemplação, às vezes está leve, o pecado pesa, né, o pecado é algo extremamente pesado que nos puxa para baixo, que nos mantém atados, né, às coisas da terra, né? Além daquilo que é próprio da natureza, os apegos aos bens, pessoas, etc., honras, vanglória e etc., etc. Então, se a alma persevera nesse caminho, né, de oração mental, Deus vai purificando, Deus vai trabalhando de um tal modo que ela chega à oração contemplativa. E o que seria a oração contemplativa? É quando já não tem mais tanto trabalho da alma, mas quem trabalha é Deus, né? Por isso a meditação ela é chamada um tipo de oração mental ativa, porque tem maior colaboração de quem reza. Já a oração contemplativa ela é passiva, basta que a alma entre na presença de Deus e Deus assume o controle, né? E ela se eleva com facilidade. Nesse tipo de oração há um toque de Deus, uma ação poderosa de Deus muito grande nos afetos. Ela é conhecida também como oração afetiva ou oração de amor. Isso deveria ser desejado por todos nós, né? E, claro, pedirmos sempre a graça de Deus e perseverarmos no caminho da oração. A pergunta seguinte é: pode dividir-se a oração de outra maneira? A oração pode também dividir-se em particular e pública. Então, há sim uma outra possível divisão da oração, particular e pública. O que é a oração particular? A oração particular é a que faz cada um em particular por si ou pelos outros. Aquela oração quando nós rezamos em casa, dentro do quarto, no oratório, em casa, quando viemos à igreja para rezar, fazer uma oração pessoal, uma visita pessoal à imagem de Nossa Senhora, ao Santíssimo Sacramento, e quando pedimos por nós e pelos outros. O que é a oração pública? A oração pública é a que fazem os ministros sagrados em nome da Igreja e pela salvação do povo fiel. Pode-se chamar pública também a oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, nas peregrinações e na igreja. Então, veja só, isso aí a gente precisa aprender bem, né? Vamos começar pelo fim do que ensina o catecismo, que é a oração pública, também aquela que é feita publicamente pelos fiéis. Ou seja, são vários fiéis ali que estão, por exemplo, numa procissão, numa peregrinação, ou estão rezando dentro de uma igreja. É também chamada oração pública, né? Porque estão ali reunidos os fiéis, ou seja, não é uma pessoa individualmente. Bem diferente, atenção, porque a pergunta foi respondida do seguinte modo: a oração pública é a que fazem os ministros sagrados em nome da igreja e pela salvação do povo fiel. Por exemplo, um padre que celebra a sós, apenas com a ajuda de um coroinha, de um acólito num altar privado, numa capela privada. Essa oração, ela é privada ou pública? É pública, né? Esse tempo mesmo de quarentena que nós estamos rezando aqui com pouca assistência, né? Por vezes chegou apenas a assistência de um coroinha, um cerimoniário. Essa oração, ela é privada ou pública? Você pode dizer assim: mas padre, tem centenas de pessoas acompanhando pela web TV. Sim, mas se não tivesse ninguém acompanhando, se não tivesse
nenhum tipo de transmissão. Só estivesse ali no altar o padre e o coroinha, ou em alguns casos apenas o padre ali. Essa oração é pública ou privada? Ela é pública. Ela é pública. E aí a gente entende a diferença dessa palavra quando se trata da oração da igreja. Por quê? Porque a faz os ministros sagrados. Quem são os ministros sagrados? São aqueles chamados por Nosso Senhor que receberam o sacramento da ordem. Então são os sacerdotes de Nosso Senhor. Fazem em nome da igreja. O padre, ele nunca sobe ao altar, ou qualquer que fosse a ação litúrgica, a oração a próprio nome. Ele está sempre em nome da igreja, né? Por isso que o padre, ele não pode sair alterando o que é estabelecido pela igreja, a disciplina das orações, das celebrações, etc., porque a liturgia não é dele, a oração não é dele. Ele está apenas subindo ali em nome da igreja. Ele tem toda uma estrutura, ele tem todo um povo, ele tem toda a igreja consigo. Então, nesse sentido, essa oração é pública, porque é feita pelo ministro sagrado, em nome da igreja. É a igreja que nos dá o mandato de estarmos aqui rezando com vocês, ou que fosse numa capela particular, e pela salvação do povo fiel. O padre, portanto, ele sobe sempre nas suas orações em nome da igreja, com o mandato da igreja, mas ele pede sempre por todo o povo. Isso é bem claro se a gente presta atenção nas orações da igreja, como aqui acabamos de fazer agora. Isso fica bem patente ali no momento da oração dos fiéis. Todo mundo, a igreja tem sempre todo mundo presente, as diversas categorias de fiéis, as diversas situações do mundo, o mundo inteiro. E é claro, essa oração, a intenção dela mais profunda é justamente essa, é apresentar-se diante de Deus por todo o povo. Então, essa é a diferença entre a oração pública e privada, tá? Não é porque a privada só tem uma pessoa e a pública é porque tem um monte de gente. Não, às vezes o padre pode estar sozinho rezando a missa num altar, numa capelinha, com apenas mais um coroinha. Essa oração é pública também. O catecismo explica, porque é feita por um ministro sagrado, em nome da igreja e pela salvação do povo fiel. Tá bom? Então, a gente nunca pode dizer missa privada. Toda missa, toda a ação da igreja é sempre pública. Vamos à próxima pergunta. Temos nós esperança fundamentada de obter por meio da oração os auxílios e graças de que necessitamos? A esperança de obter de Deus as graças de que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus onipotente, muito misericordioso e fidelíssimo, e nos merecimentos de Jesus Cristo. Então, nós temos sim, mais adiante nós vamos falar inclusive das condições da oração infalível. Há uma oração infalível? Sim, há uma oração infalível, que precisa ser preenchida de algumas condições para que seja infalível. E um dos fundamentos da nossa oração é esse. É porque esperamos obter de Deus nosso Senhor, as graças de que necessitamos. E fundamentados nas promessas de Deus. Nós não encontramos diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus dizendo: aquele que me invocar, eu o atenderei, ou Nosso Senhor, todo aquele que pedir será dado, pedi e recebereis. Então, nós nos apoiamos, essa oração ela é fundamentada nas promessas de Deus, que é misericordiosíssimo e fidelíssimo. Ou seja, Deus tem uma profunda misericórdia de nós, apesar da nossa extrema
pequenez e miséria mesmo, por causa do pecado, e porque Deus é fiel às suas promessas. Ele prometeu, Deus não se engana e não pode enganar. E também nos apoiamos nos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós não poderíamos tê-lo, né? Então, estamos falando de toda a obra redentora, estamos falando da paixão de nosso Senhor, o seu sangue preciosíssimo, do qual uma gota bastaria para redimir todo o mundo, né? Porque nós estamos falando de Deus, que assume a humanidade para nos resgatar. E a gente sabe que não foi só uma gota, foi todo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, foi dado, foi derramado em abundância. Então, nosso Senhor, Ele adquire diante de Deus méritos, né? E nós nos apoiamos nesses méritos, nós confiamos nos méritos alcançados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e que se renova a cada dia durante a Santa Missa. Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos? Devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos em nome de Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou e como pratica a Igreja, a qual termina sempre as suas orações com estas palavras: Per Dominum nostrum Iesum Christum, que quer dizer por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daqui é bastante claro para nós, né? Em nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o nosso intercessor junto à majestade divina. E se prestamos atenção em tudo que a igreja faz, né? Toda oração da igreja, ela se conclui sempre, né? Per Dominum nostrum Iesum Christum, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou por Cristo nosso Senhor. A missa, ela está repleta desse tipo de conclusão nas nossas orações. A igreja, ela, portanto, ora sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos pedir a Deus graças em nome de Jesus Cristo? Devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo, porque, sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. O padre acabou respondendo esta pergunta. Então vamos à seguinte: se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas as nossas orações? Eu tenho certeza que essa é a pergunta de muita gente. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas, ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação, ou porque não pedimos como deveríamos. Então, esse catecismo que nós fazemos, acompanhamos as catequeses dominicais, menciona aqui duas razões, né? Porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação, tanto no plano temporal quanto espiritual, né? Às vezes a pessoa, mas eu estou pedindo tal dom, é um dom espiritual e tal, Deus não me dá, eu preciso tanto. Às vezes tem vanglória, tem interesse, né? Às vezes Deus dá aquele dom, aquele milagre, e a pessoa perde a salvação, porque ela vai bater asas, ela vai viver a vida dela. Quantos casos eu conheço assim, né? É claro que está tudo nas mãos de Deus, né? Mas a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque a gente não está rezando a qualquer um que está longe de nós, que é desinteressado por nós, que não nos conhece até melhor do que nós estamos rezando a Deus, que é o nosso Pai, que vai fazer todas as coisas redundarem num bem maior, né? E esse bem maior nós falamos a vida eterna. Então, o catecismo diz, porque são coisas que não convêm à nossa eterna salvação, né? Por isso que as pessoas vai pedir para ganhar na loteria, vai pedir para ganhar resgatar uma herança, etc. Ela desiste porque geralmente bem material
geralmente, né, em alguns casos sim, as pessoas aproveitam para fazer muita caridade, mas também tem muitos casos que as pessoas não fazem caridade e só serve para levar para o inferno, né, por causa de apego, etc, etc. Então desiste. É bom desejar. Nós vamos entrar no Pai Nosso e vamos explicar isso. Mas então eu não posso pedir o bem temporal? Pode sim, né? Mas deixando sempre nas mãos de Deus, porque Ele sabe se aquilo na nossa mão vai render em graça de salvação, de eternidade para nós, para a nossa família, ou não, se aquilo vai nos destruir, né? E a outra razão é porque não pedimos como deveríamos, né? Ou seja, com uma oração de súplica, com desejo, né? Às vezes aquilo é importante, a gente até vê, mas a preguiça, uma letargia, uma moleza, né? Acha que rezando de qualquer jeito tá bom, né? Não coloca nenhum sacrifício, nenhum tipo de força, de perseverança e de constância, né? E aí nós podemos agregar nessa mesma razão uma outra que nos dá o novo catecismo, às vezes pelo fato que Deus não nos atende tão prontamente, é porque Ele quer nos fazer esperar, e nos fazendo esperar, é justamente essa a intenção de Deus nosso Senhor, fazer com que nós desejemos, mais e cada vez mais aquilo que nós estamos pedindo a Ele, tá? Isso é muito importante. Então Deus faz esperar, não é para que a gente se desanime, não é para que a gente fique, em alguns casos, até blasfemando, murmurando contra Deus, não. É para que o desejo aumente em nós, tá? E às vezes, mais adiante, nós vamos ver também, isso vai dizer Santo Agostinho, eu tinha separado uma... sim, achei aqui. Ele vai dizer os motivos pelos quais nós não somos escutados, atendidos por Deus. Atenção, né? Não somos atendidos, né? Porque o que pedimos é mal, né? Já viu gente rezando, pedindo a Deus vingança, pedindo a Deus o mal para o outro? Isso daí não dá, né? Santo Agostinho diz, por que não somos atendidos? Porque o que está no objeto do desejo ali é mal, porque estamos em pecado, A pessoa está fora da graça de Deus, ela peca, ela ofende a Deus, Nosso Senhor, a Nossa Senhora, e acha que Deus tem a obrigação de atendê-la, né? E aí, é claro, nós vemos até a bondade de Deus, a misericórdia de Deus agindo pelo fato de não atender, para que a pessoa se dê conta, não, mas espera aí, né? A minha vida, como está? Se eu fizer uma radiografia da minha vida a partir dos 10 mandamentos, como eu estou diante de Deus? Será que de minha parte, naquilo que me cabe, eu tenho algum mérito, eu tenho feito coisas que agrada a Deus? Então Santo Agostinho diz, porque estamos em pecado e também porque não estamos arrependidos. Depois ele acrescenta, porque rezamos mal, sem as devidas disposições. Nós vamos entrar nas devidas disposições da oração, humildade, confiança, recolhimento, devoção, perseverança, né? E aí nós já falamos, ele só nos confirma, né? Ou porque pedimos coisas más ou nocivas à salvação da alma, tá? Ou quando não rezamos também em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos fazer uma verdadeira radiografia, nós vamos tratar com minúcias o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Chegando lá na Ave Maria, nós vamos entender também
o papel fundamental de Nossa Senhora na nossa vida de oração e depois, é claro, dos santos, dos anjos e etc. Então, por hora, basta que nós terminemos com esta pergunta: por que tantas vezes não são atendidas as nossas orações? Vamos guardar principalmente essa, às vezes a moleza que se reza, a preguiça, a letargia, a falta de perseverança. E aí, é claro, nós podemos até pedir graças a Nossa Senhora para que a gente reze bem, para que a gente reze melhor daqui por diante. Tá? E aí, nas próximas catequeses, nós vamos ver o que nós devemos pedir a Deus, né? Se é lícito pedir, desejar os bens temporais. Há uma pergunta assim, olha, se Deus sabe tudo o que temos necessidade, por que devemos rezar? Nós vamos responder estas e outras perguntas nas próximas catequeses. Agora nós vamos saudar Nossa Senhora com a antífona mariana e já começar a nos preparar para a Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.